E claro que em novembro os olhos do mundo estarão voltados para as eleições norte-americanas. Pesquisas apontam uma ligeira vantagem de 2% do presidente Joe Biden diante do Donald Trump. Sobre isso, a gente conversa agora com o José Niemeyer, ele que é coordenador de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro, a quem eu agradeço a participação aqui no Jornal da Manhã. Muito bom dia. Bom dia, Davi. Bom dia, Soraya. Também Bruno, Mano. Um abraço a todos vocês. Bom, em relação aí a essa vantagem do Biden, claro que ainda até novembro tem muito chão pela frente, mas eu vejo um movimento do Trump também tentando conquistar alguns públicos que antes ele não tinha, né? Porque Trump, como outras lideranças mais da direita, não só nos Estados Unidos, mas em outros países, está percebendo que o discurso muito radical não vai ser o mais eficiente agora. Agora ele vai ter que se aproximar um pouco mais do centro. Nos Estados Unidos, neste centro, que é muito grande, existem os independentes, que tentam ter alguma autonomia com relação a republicanos e democratas. Então, Trump, além de se aproximar de alguns independentes, Trump também está tentando grupos específicos dentro do eleitorado norte-americano, né? Mas mesmo buscando grupos específicos, ele vai, ao mesmo tempo, ter que continuar com a sua agenda, por exemplo, de cunho mais isolacionista com relação à política internacional. Biden é uma liderança, como democrata, uma liderança que observa o sistema internacional de maneira mais idealista, né? Por mais que o sistema internacional esteja vivendo um tempo de conflito e não de cooperação. Os republicanos, e principalmente uma figura como Trump, olham o sistema de maneira mais realista, sempre considerando o conflito, mas Trump tem a característica de ser mais isolacionista. Então, talvez ele utilize isso na campanha, dizendo que os Estados Unidos têm que diminuir sua participação na agenda de segurança internacional. Ouvi a entrevista do professor Gunther, meu amigo. A guerra na Ucrânia, entre Rússia e Ucrânia, realmente faz com que a Rússia tenha que focar sua agenda estratégico-militar para a Ucrânia. Se Biden vencer as eleições, Biden vai continuar com uma política externa afirmativa, mas ele talvez possa, contando com os aliados europeus, principalmente com França e Alemanha, ele possa tirar um pouco o pé do acelerador com relação, pelo menos, à ajuda econômica e financeira e de logística à Ucrânia, né? Se Trump vencer as eleições, uma postura aí sim isolacionista, Trump vai fazer com que os Estados Unidos seja visto pelo sistema internacional de uma maneira mais à margem do processo com relação à guerra na Ucrânia. Mas isso também é muito dinâmico, porque Putin pode, por exemplo, organizar uma nova ação militar de invasão com relação a outras regiões. Não ficar contente apenas com 18%, 20% do território, que, na minha opinião, ele não vai abrir mão para assinar um armistício. A Rússia não vai abrir mão de anexar de 18% a 20% da parte leste da Ucrânia, na fronteira com a Rússia. Então, essa questão colocada por vocês, da eleição norte-americana em novembro, ela é fundamental, porque nós temos basicamente dois cenários. Com a vitória de Biden, os Estados Unidos ainda atuando, por exemplo, na guerra Rússia-Ucrânia, de alguma maneira, e isso pode fazer com que os aliados europeus também se sintam menos afeitos a participar mais diretamente, por mais que esta ação dos Estados Unidos também sempre vai ter que ser mensurada com Biden, a partir do apoio do Congresso e também do custo desta ajuda à Ucrânia, se a guerra continuar muito longa, ou com a vitória de Trump mostrando uma agenda mais isolacionista, e aí vamos ver como reage a Rússia a um Estados Unidos mais retraído com relação à guerra na Ucrânia. A grande questão é o que tanto o professor Gunther falou, como eu venho falando aqui na Jovem Pan para assinante há muitos meses. A guerra na Ucrânia é uma guerra de invasão e anexação de território. Guerras assim demoram muito tempo. Então, a questão do tempo é fundamental para entender a estratégia da Rússia, a estratégia dos Estados Unidos,
Claro que a eleição de Trump ou de Biden pode mudar um pouco esse cenário, mas como a guerra é uma guerra muito característica, é uma guerra de uma dinâmica muito lenta, independente de Trump ou Biden vencer as eleições, nós vamos continuar a perceber a Rússia atuando no sistema internacional, principalmente no seu entorno subregional. E aí também temos que analisar o papel da China e das potências europeias. Professor, outro ponto que a gente precisa discutir aqui, e eu também gostaria de ouvir a tua opinião em relação a isso. O resultado do julgamento que condenou Donald Trump, ele pode atrapalhar os resultados das eleições a longo prazo e também essa busca de Trump por novos eleitores, como o apoio dos evangélicos e também novas promessas, né, como a liberdade religiosa, na visão de Trump, né, seria para abafar esse resultado ou nada tem a ver? Tem muito a ver, Soraya. Bom dia. Prazer falar com você. Esses 2 pontos percentuais nesta pesquisa que vocês mencionaram a favor de Biden já mostra o resultado do julgamento. O julgamento, então, já começa a surtir esse efeito numa sociedade onde a classe média, dependendo da região, mas boa parte da classe média é moralista, tem uma visão com relação a práticas como as práticas que Trump é acusado, são críticos a práticas como aquelas, né, de crimes envolvendo relacionamento extraconjugal, relacionamento mais às escondidas. Isso não cai bem junto ao eleitorado, principalmente da classe média norte-americana de algumas regiões do país, principalmente do interior do país. Por isso, agora Trump se aproxima, por exemplo, mais dos evangélicos. Outra questão moral importante com relação ao julgamento. Se ficar comprovado, e está comprovado do ponto de vista jurídico, Trump vai se defender, mas está comprovado que houve mentira, né? Que o líder supremo da nação mentiu com relação àquilo que é acusado. Mentira também é algo que, junto à sociedade norte-americana, e aí acho que até de uma maneira mais abrangente, um líder que mente é um líder muito mal visto. Muito mal visto. Lembremos da questão de Bill Clinton, né? No caso de Mônica Lewinsky, que, aliás, tem o mesmo perfil, né? O mesmo conteúdo, muito parecido, né? Uma outra questão que atrapalha Trump é essa questão do empresário, né? O empresário que se utiliza também de questões tributárias, de manobras tributárias, também cai muito mal junto ao eleitorado mais conservador, mais moralista, né? Que vê na liderança alguém que não pode errar, né? Que não pode mentir, que não pode trapacear. Então, esses 2 pontos favoráveis a Biden no momento já mostra que a questão jurídica envolvendo o ex-presidente Trump já começa a surtir efeito. Vou incluir na conversa o Mano Ferreira para também fazer uma pergunta. Bom dia, professor. Muito obrigado aqui pela entrevista. A minha pergunta é sobre os pontos de atenção na campanha do Biden, porque a gente viu recentemente algumas aparições públicas dele. Há um vídeo, inclusive, que se tornou viral, onde as pessoas estão todas no evento, ele está meio travado ali, meio um pouco estranho socialmente. E aí muita gente questiona a capacidade de saúde do Biden de enfrentar essa eleição. Esse é um fator que pode acabar pesando na continuidade da campanha, na visão do senhor? Claro. Biden é um candidato à reeleição com saúde frágil. Tem dificuldade até para se locomover, né? Isso também é muito ruim junto ao eleitorado. O eleitorado norte-americano está muito dividido, né? E eles não podem, parte da sociedade norte-americana não quer contar com um líder sem saúde. Por isso que a figura do candidato a vice na chapa de Biden vai ser fundamental, né? Será fundamental. Na de Trump, menos, porque Trump, ao contrário, está exibindo saúde. Parece mais em forma, né? Com a retórica muito agressiva, ainda mais porque está sendo pressionado pelo setor jurídico, né, norte-americano, legal, né? Tem essa questão também legal, moral e legal, mas Biden ele está definitivamente numa fase descendente do ponto de vista da saúde. Isso não tem volta, né? A tendência é só piorar.
Então, talvez por isso, o papel dos independentes vai ser fundamental. Inclusive, temos que analisar também a questão da abstenção na eleição. A abstenção pode ser mais alta do que nós imaginamos, em função das duas características negativas com relação a Trump e Biden. Biden, no sentido de uma saúde muito frágil, de uma falta de potência, e política é potência, né? Política decididamente é potência, e Trump com relação às questões no campo jurídico que ele está envolvido, ligados a crimes, mentira, falcatruas, etc. Bom, nós conversamos com o professor de Relações Internacionais do IBMEC, o José Niemeyer, que é coordenador, de Relações Internacionais, então, do Rio de Janeiro, do IBMEC. Eu agradeço demais a participação aqui no Jornal da Manhã deste domingo, dia 23 de junho. Davi, Soraya, Mano, Bruno, eu que agradeço, cumprimento vocês pela cobertura sempre muito fina, muito eficiente do sistema internacional contemporâneo com seus graves problemas e mando um abração para o assinante da Jovem Pan. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada.